irmãs, queridos irmãos, como é bom podermos juntos estudar as Escrituras. Espero que estes vídeos, essas mensagens, possam estar de alguma forma te ajudando a entender melhor o Evangelho, ampliar tua visão sobre as doutrinas e princípios do Evangelho e que você possa estar sentindo a influência do Espírito Santo na tua vida. Nós conhecemos a igreja hoje com a primeira presidência formada por 3 apóstolos, sendo que o apóstolo de mais tempo de apostolado, que é chamado de apóstolo sênior, ele é o presidente da igreja e profeta do Senhor para todo mundo. E temos também o quórum dos 12 apóstolos hoje. Nós temos, além do quórum dos 12 apóstolos, mais uma coisinha primeiro. A primeira presidência, o quórum dos 12, eles agem sempre em união, em harmonia quando tomam uma decisão. Se não forem unânimes, eles não tomam a decisão. Temos daí então os quórums dos 70, são vários quórums dos 70, formados por autoridades gerais e 70 diárias. Temos estacas espalhadas por todo o mundo com missões. E as nossas estacas são formadas por alas e ramos. Temos distritos e temos nesses distritos ramos. O distrito é uma preparação para se tornar uma estaca. Temos templos, muitos templos no mundo, com centenas, milhares de oficiantes trabalhando dedicadamente com uma presidência do templo. Temos as missões em todo o mundo, com presidentes de missão servindo. E nós conhecemos a igreja assim hoje. Mas na época de Joseph ainda não tínhamos a primeira presidência como é hoje, os quórums dos 70, os quórums dos 12 e tudo mais. E o Senhor ia revelando passo a passo para que pudesse organizar seu reino. Então foram os templos, e estão sendo ainda os templos da restauração de todas as coisas. E hoje nós vamos estudar a doutrina em Comendes 90, que faz parte da restauração. E eu gostaria, óbvio que faz parte da restauração, mas é um passo para a formação da primeira presidência, como nós temos hoje. Essa revelação foi dada em 8 de março de 1833. Em 18 de março de 1833, os conselheiros foram assim designados pelo profeta Joseph Smith. Agora eu gostaria que você pudesse pensar a igreja ainda nos seus primórdios, como era se reunir com o profeta e participar e ver o que estava acontecendo, Tem um dado histórico aqui que eu gostaria de compartilhar, que diz assim, deixa eu só ler aqui para vocês. O profeta José Smith descreveu os acontecimentos daquele dia, que eu acabei de relatar aqui. Abre aspas. Impus as mãos sobre os irmãos Sidney e Frederick e ordenei-os para participarem comigo na posse das chaves deste último reino e para ajudar a presidência do sumo sacerdócio, como meus conselheiros. Depois disso exortei os irmãos à fidelidade e diligência na observância dos mandamentos de Deus e dei muitas instruções para benefício dos santos, com a promessa de que os puros de coração teriam uma visão celestial. E depois de permanecer um curto tempo em oração secreta, a promessa foi confirmada, pois muitos dos presentes tiveram os olhos do seu entendimento abertos pelo Espírito de Deus para ver muitas coisas. Depois de tomar o sacramento, muitos dos irmãos tiveram uma visão celestial do Salvador e uma multidão de anjos e muitas outras coisas, das quais cada um tem um registro do que viu. Imaginou você estar junto com o profeta e participar de todos esses eventos da restauração? Pois bem, hoje nós, eu e vocês, estamos próximos do nosso profeta dos nossos dias, que é o presidente Russell M. Nelson. Há 2 conferências atrás, 2 ou 3, ele falou assim que nós deveríamos tomar nossas vitaminas para o que estava acontecendo,
e todos ficamos perplexos com tudo que tem acontecido no mundo. E eu quero dizer que como é bom que temos profetas vivos, não é assim? Muito bem. Como eu disse, esta sessão ela dá um passo importante para a criação da primeira presidência como temos hoje. No versículo 2 fala assim: portanto, serás abençoado daqui em diante, tu que possuis as chaves do reino, que te foram dadas, reino esse que está surgindo pela última vez. Em verdade digo, as chaves deste reino jamais te serão tomadas, enquanto estiveres no mundo, tampouco no mundo vindouro. E então aqui o Senhor está ensinando sobre chaves do sacerdócio. O que vem a ser isso? O elder, o presidente Joseph Smith, ele ensinou o seguinte: o sacerdócio, em termos gerais, é a autoridade dada ao homem para agir em nome de Deus. Essa autoridade foi delegada a todo homem ordenado a qualquer grau do sacerdócio. Mas é necessário que todo ato realizado sob essa autoridade seja feito no devido tempo e lugar, da maneira adequada e segundo a devida ordem. O poder de dirigir esse trabalho constitui a chave do sacerdócio. Somente uma pessoa por vez possui a plenitude dessas chaves: o presidente e presidente da igreja. Ele pode delegar qualquer parte desse poder a outra pessoa, sendo que essa pessoa passa a possuir as chaves daquele aspecto particular do trabalho. Então, as chaves do sacerdócio é o poder de dirigir toda a obra de Deus nesses dias, né, ou naquele determinado período, né? No caso de hoje é o presidente Russell M. Nelson, o profeta do Senhor, que tem todas essas chaves. Talvez nós ficamos pensando assim: nossa, mas Joseph morreu, e será que ele levou consigo as chaves? Será que nós não temos mais essas chaves ao nosso alcance? O presidente Gordon B. Hinckley, explicando sobre isso, ele falou assim: a mesma autoridade que Joseph possuía, as mesmas chaves e poderes que eram a própria essência de sua divindade com o direito de presidir, foram conferidas por ele aos 12 apóstolos, com Brigham Young à frente. Todos os presidentes da igreja, desde então, assumiram esse cargo mais elevado e sagrado fora do conselho dos 12. Cada um desses homens foi abençoado com o espírito e poder de revelação do alto. Tem havido uma corrente ininterrupta de Joseph Smith até o profeta atual. Disso presto solene testemunho e testemunho perante vocês neste dia. Uma coisa interessante que fala aqui, ele cita aqui, aqui fora do, aqui, todos os presidentes da igreja desde então assumiram esse cargo mais elevado e sagrado fora do conselho dos 12. O que significa isso? Que existe o quórum dos 12 apóstolos, a primeira presidência também formada por apóstolos, mas que não pertence, não são naquele momento integrantes do quórum dos 12. Eles formam um quórum à parte, que é a primeira presidência, como nós temos hoje. Tá bom? Vamos continuar aqui. No 4. Contudo, por teu intermédio, os oráculos serão dados. Quando fala assim, por teu intermédio, os oráculos serão dados, os oráculos são as revelações que são dadas ao mundo através de seu profeta. Então, o significado de oráculos é isso. Muito bem. Aqui fala também, no versículo 44, e de tempos em tempos, conforme for manifestado pelo Consolador, receberás revelações para desvendar os mistérios do reino. Então, a primeira presidência ela recebe essas revelações.
E sempre que uma decisão é tomada para toda a igreja, a primeira presidência, o quórum dos 12, os 15 apóstolos estão sempre em harmonias. Mas quem tem as chaves para dirigir tudo isso é o presidente da igreja, que nos nossos dias é o presidente Russell M. Nelson. Gostaria de compartilhar, né, que existe esta linha do sacerdócio. Quando o presidente da igreja morre, tem o seu passamento, os 2 conselheiros dele voltam para suas posições no quórum dos 12. E o apóstolo que tem mais tempo de apostolado, é chamado de apóstolo sênior, ele preside o quórum dos 12 e passa então a ser o presidente da igreja. Nos nossos dias, no dia de hoje, o presidente Nelson, ele é o apóstolo que tem mais tempo de ordenação, né, de apostolado. Então ele é o apóstolo sênior e presidente da igreja. O segundo é o presidente Oaks, mas o presidente Oaks está servindo na primeira presidência. Então ele é designado, né, como presidente do quórum dos 12 e também como conselheiro na primeira presidência. E o terceiro, com mais tempo de apostolado, é chamado para servir como presidente do quórum dos 12 interino. Com o passamento do profeta, neste caso, o presidente Oaks volta para o quórum dos 12 e ele preside, que ele é designado como presidente. E ele se torna o profeta da igreja, porque é o apóstolo que tem mais tempo de apostolado. Não existe política, não existe campanha, o Senhor que dirige esse trabalho. Muito bem. E eu gostaria de fazer hoje uma homenagem a todas as mulheres santas que nós temos no mundo. A vocês, irmãs. Gostaria de homenageá-las na pessoa de uma irmã. Nós sabemos que Emma Smith, ela é citada em Doutrina e Convênios, não é assim? Mas tem uma outra irmã que também é citada, e está aqui no Doutrina e Convênios 90, no versículo 28. Diz assim: e também, em verdade vos digo, desejo que minha serva Viena Jacques receba dinheiro para pagar suas despesas e suba para a terra de Sião. Então o Senhor está dando uma orientação para esta irmã. Além de Emma, ela é a única irmã que é mencionada em Doutrina e Convênios. E gostaria de compartilhar algo aqui sobre a vida desta irmã extraordinária. Diz assim: Viena Jacques é um exemplo de fidelidade de muitos dos primeiros santos dos últimos dias. Ela nasceu em 10 de junho de 1787. Depois de conhecer os missionários em Boston, Massachusetts, ela viajou para Kirtland, Ohio, em 1831. Ela ficou lá 6 semanas e foi batizada. Ao retornar a Boston, Viena estava ativa no trabalho missionário, ajudando a trazer vários membros de sua família para a igreja e ajudou os missionários a estabelecer um pequeno ramo da igreja ali. Ela então resolveu seus negócios e voltou para Kirtland para unir seus interesses para sempre com a igreja. Só virar a página aqui. Muito bem. Em 1833, Viena doou uma quantia substancial em dinheiro para a igreja durante uma época em que o dinheiro era desesperadamente necessário para a compra de um terreno em Kirtland, incluindo um terreno para o templo, e no Missouri. Em 8 de março de 1833, o profeta José Smith recebeu uma revelação instruindo-a a subir à terra de Sião e receber uma herança. Ela viajou para o Missouri, mas logo depois de chegar, foi perseguida pelos santos de lá. Em junho de 1834, quando a companhia do acampamento de Sião foi acometida de cólera, ela estava entre os que ajudavam a cuidar dos enfermos. Heber C. Kimball escreveu:
Recebi grande bondade deles e também da irmã Viena Jacques, que atendeu minhas necessidades e também a meus irmãos. Que o Senhor os recompense por sua bondade. Como com outros santos no Missouri, a irmã Jacques foi expulsa de sua casa para Nauvoo, Illinois. Ela acabou viajando para o oeste, para Utah, em 1847, e aos 60 anos dirigiu sua própria carroça pelas planícies. Ela se estabeleceu em Salt Lake City e, pelo resto da vida, trabalhou arduamente para se sustentar e estudar diligentemente as Escrituras. Viena morreu em 7 de fevereiro de 1884, aos 96 anos. Uma lembrança escrita sobre ela afirmava: ela foi fiel a seus convênios e considerou a restauração do Evangelho um tesouro inestimável. Que lindo, né? Eu gosto tanto de experiências, de histórias de pioneiros. E a história desta irmã, como disse, as únicas duas mulheres que aparecem seus nomes em Doutrina e Convênios é Ellen Smith e esta irmã, Viena. Ela mostra a fé, a coragem, a disposição de servir, um empenho em perseverar até o fim. E mesmo depois de uma idade considerável, já aos 60 anos, ela viajou todas as planícies, conduzindo sua própria carroça. E lá em Utah, Salt Lake, ela viveu seus dias, mais 36 anos, fiel, devotada, dedicada, uma mulher santa, uma mulher eleita. E eu gostaria de agradecer a todas vocês, irmãs, que são tão fiéis, tão dignas. Não precisaram dirigir uma carroça pelas planícies, mas são pioneiras em seus dias, pioneiras nas suas famílias, pioneiras na igreja, na nossa região, no nosso país, ou em outros países que ouvem também. Irmãs que estudam as Escrituras, que se esforçam por viver o Evangelho, que têm o desejo de receber revelações pessoais e vive à altura para receber tais revelações. Irmãs tão dedicadas que servem em diferentes chamados, que servem nas suas famílias, na comunidade e também na igreja. Mulheres de fé, mulheres de uma devoção extrema. Obrigada, irmãs, por seu exemplo, por sua dedicação. Continua vivendo o Evangelho no dia a dia. Mas lembra, seu nome não vai aparecer em Doutrina e Convênios, mas certamente os anjos do céu estão anotando todos os teus atos, para que seja registrado nos céus, para que você possa receber todas as bênçãos que o Senhor tem para todos os seus filhos que são fiéis. Muito obrigado mais uma vez por sua dedicação e seu exemplo de edificar o reino de Deus em nossos dias. Obrigado por tudo que fazem. E eu deixo esta pequena mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos e amigas. Jovens, cuide-se. Continua vivendo o Evangelho. Crianças, um abraço do Vovô Dé. Tchau, seja feliz. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau.